Olá, amigos queridos da TV Nova Luz, essa TV que foi criada para iluminar os nossos dias e que é um centro virtual onde nós temos palestras, grupos de estudos e debates. É uma coisa maravilhosa essa inspiração de Ricardo e Yasmin Madeira. E nós agradecemos muito essa oportunidade de estar falando de Leon Denis, esse grande mestre do saber, está aqui atrás o retratinho dele, da vinheta, né, que Ricardo preparou para o nosso programa. Nós estamos muito agradecidos, estamos entrando no 30º programa, meus irmãos, desse ano, #30. E esse programa vai ser veiculado no dia 31 de agosto. E nós estamos já na terceira parte do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O nosso programa chama O Ser, o Destino e a Dor. E nós estamos na terceira parte do livro, onde nós já estudamos as potências. Esse terceira parte ele chamou de As Potências da Alma. Então, são as forças que a nossa alma possui. E nessa caminhada da terceira parte, nós começamos com o estudo da vontade, a consciência, o sentido íntimo, o livre-arbítrio, que gastamos 2 encontros para estudar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio do indivíduo exerce principalmente, é bom a gente recordar isso, na hora das reencarnações. E na semana passada nós entramos no universo do pensamento, capítulo 23. Vimos que a missão dos obreiros do pensamento é ao mesmo tempo grande, temível e sagrada. Grande e sagrada porque abre os horizontes da nossa mente, faz com que a gente comece a vibrar, o nosso pensamento comece a vibrar num nível maior. E temível porque depende das nossas escolhas. Se nós escolhemos usar a nossa força mental para direcionar a nossa vida para os valores transitórios da vida, então nós podemos nos perder na caminhada, podemos nos equivocar. Por isso é que é também temível. Remontemos as origens celestes e eternas. Remontarmos as origens celestes e eternas é o único remédio para a nossa anemia moral. Falamos também dessa anemia moral. Anemia, a gente sabe, é a falta de ferro no organismo, a gente fica pálido, né? O olho assim fica branco, branco, branco. Eu estou falando porque eu já tive anemia. Graças a Deus não foi uma anemia moral, foi uma anemia física. Mas Leon Denis faz uma analogia da anemia física com a anemia moral, que a sua alma empalidece e fica sem forças quando nós estamos passando pelo processo da anemia moral. Hoje nós veremos a disciplina do pensamento. Diz Denis, o homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele, as suas obras se irradiam e se perpetuam através dos séculos, porque tudo começa no pensamento. E Denis vai mais fundo, dizendo a projeção do pensamento é o princípio da comunhão universal. É pelo pensamento, pelo
potencial de pensar, ou seja, por essa potência da nossa alma, que é planejar, criticar, prever, né, muitas coisas pela lei da probabilidade, pelas matemáticas, por tudo que a gente consegue estudar. Esse pensamento é que nos permite entrar na comunhão com todos os outros pensamentos. Por isso, Denis fala, a projeção do pensamento é o princípio da comunhão universal. E a telepatia, que é um potencial da alma, um potencial do pensamento, a gente receber via pensamento, um pensamento fora de nós, né? Ou irradiarmos para que alguém receba o nosso pensamento, esse fenômeno nós chamamos de telepatia. Denis diz assim, a telepatia é um veículo para que as almas se comuniquem entre si, através das imensidades siderais. Veja bem, a gente pode entrar em sintonia, não é só com os nossos irmãos que estão encarnados, não é só que os nossos irmãos que estão desencarnados na dimensão próxima da Terra, mas nós podemos enviar o nosso pensamento, se ele for realmente cheio de amor, se for um pensamento que abarca a humanidade inteira, nós vamos encontrar sintonia com pensamentos maiores. Olha que coisa linda Denis nos coloca. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, o nosso ser se impregna pouco a pouco das qualidades desses pensamentos maiores. O influxo, ou seja, a abundância desses pensamentos, encontram pensamentos semelhantes na dimensão espiritual e a gente desperta um sentido novo. A gente vai entrando numa faixa do pensar mais elevada possível dentro do nosso presídio corporal. Né? Assim, a oração é o esforço da alma para a beleza e as verdades eternas. É a entrada por instantes nas esferas da vida real superior. Então, quando nós planejamos orar, que a nossa vida pode ser inteira uma oração, quando a gente só usa as nossas mãos, a nossa fala, o nosso olhar para o bem, né? Como diz Denis, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. No entanto, se eles não forem bons, todo o seu corpo entra em trevas. Então, Jesus foi tão sábio, né? Tão profundo em dizer, de modo que Denis fala, se nós fazemos um esforço no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, se a gente conseguir fazer um esforço para estar sempre em oração, ou seja, sempre ligado no bem, sempre pensando no bem, eu sei que é muito difícil, porque a gente está se indignando tanto, nós estamos cercados, né, nós brasileiros, então é muito triste a gente ver que a educação moral, que nós estamos realmente sofrendo de uma anemia moral, quando a gente vê as escolhas que os nossos irmãos, especialmente os políticos, têm feito. Não queremos julgá-los, porque quem pode julgar as nossas ações é sempre Deus, nosso Pai. Mas quando a gente percebe isso, a gente percebe também o quanto é difícil a gente manter um padrão mental vibrando o tempo todo no bem, na compreensão, na abnegação. Como é difícil a gente ter empatia por uma pessoa que se comporta igual um animal, né? Com tanta violência, com tanto desafeto, e são nossos irmãos. Então, nós estamos no desafio grandioso, e a oração é essa força
que nos conecta com a dimensão maior, para que a gente compreenda que tudo isso tem significado. Então, o nosso pensamento no bem, meus irmãos, é fundamental. Então, toda a gente fica indignado com a ação de algum dos nossos irmãos, não entremos nessa sintonia desses pequenos vídeos, né, que detonam a pessoa, que falam tanta maldade a respeito de tudo, que a gente só vai ampliando as vibrações do mal. A gente tem que ser, como diz Chico Xavier, falou tão sabiamente, devemos ser terminal da fofoca. Veio uma desses vídeos perversos, falando de fulano ou de ciclano, muitas vezes denegrindo uma família inteira. Pode até ter razão, mas nós não podemos ser o divulgadores disso. Nós temos que ser o terminal dessa fofoca. Sejamos terminal da fofoca. Bateu, deletou, acabou. Não seja por nossa conta, não vamos levar nos nossos ombros a responsabilidade de toda essa maldade que anda campeando, né, no nosso século XXI, no ano 2020. Somos o que pensamos, e o normal é que eles passem de um para outro, né? Nós ficamos sempre vendo os nossos pensamentos passarem. Às vezes a gente nem se dá conta que o pensamento vai ligando a outro, vai ligando a outro, vai ligando a outro. Como dizem os orientais a respeito dos ocidentais, os nossos pensamentos vão pulando de galho em galho como um macaquinho louco. Somos o que pensamos, e o normal é que eles passem de um a outro. Pensamos raramente por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Olha a advertência de Leon Denis. Dificilmente nós estamos pensando por nós mesmos, deduzindo, analisando. Achamos mais fácil a gente ir repetindo o que os nossos irmãos dizem, às vezes de forma bem equivocada, com relação ao que esses pensamentos podem provocar. Quanta raiva, quanta violência, tem até um chamado gabinete do ódio, quanto ódio a gente dissemina pela nossa preguiça mental de pensar, será que vale a pena, né, eu divulgar isto? Será que eu estou realizando a justiça com as minhas próprias mãos? Quem sou eu para julgar, né? Assim, os raios do bem e as sombras do mal, lá na nossa mente, se confundem num caos perpétuo. É o combate incessante da paixão e do dever, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa. Denis é formidável, gente. Olha só o que ele está dizendo. As paixões da nossa alma quase sempre saem vitoriosas, porque a gente não quer pensar, não quer decidir sobre o assunto, né? A gente não quer ter opinião. Tudo bem, você não quer ter opinião, mas então não passe a opinião alheia, né? Não é isso? É isso que Denis está nos dizendo, que se a gente não quer ter opinião, não quer dar opinião no bem, então não fale nada. É melhor que a gente não colabore com isso, porque senão as paixões piores dos homens sairão vitoriosas. Ele diz assim, existe entre alguns homens uma enorme contradição entre os pensamentos, os escritos e as ações, o que nos leva a duvidar da sua boa-fé e sinceridade. Então, se você está divulgando uma coisa e está agindo de uma forma completamente diferente, como que os espíritos vão poder confiar, meus irmãos, se nós agirmos assim? Como eles poderiam confiar que nós possamos ser veículos do bem se a gente fala uma coisa e age de forma equivocada? É claro que a gente tem as nossas recaídas, né?
não somos perfeitos ainda. Às vezes a gente quer muito colaborar com o bem e acaba deslizando pelos valores que o mundo elege, pela forma de comunicação agressiva, por uma forma de comunicação que não é esclarecedora, mas é confusa. A gente passa mais confusão do que propriamente esclarecimento. Por isso os espíritos pedem muito que a gente vigie, né? Aliás, foi Jesus que pediu isso, exercer uma vigilância no pensamento. Ou eu estou pensando em quê e por quê? E por que que eu vou passar esse meu pensamento? Como é importante nós termos mentes sadias, como a mente de Leon Denis, de Allan Kardec, Gabriel Delane, todos esses grandes mestres que estiveram e ainda estão ocupados em trazer para a humanidade o progresso moral, espiritual. Vamos vigiar o nosso pensamento. Por que ficar com medo? Nós estamos passando uma época de muito medo. Medo da doença, medo de pegar a doença nos nossos ancestrais. Tem mais de 5 meses que eu não vejo os meus netos, porque todos nós temos medo que ele transmita essa doença e nós já estamos numa idade de risco, que eu não acho que estamos, porque esse negócio de idade de risco é quando a pessoa tem alguma morbidade grávida, né? Grave, mas acontece que a idade já nos torna mais propensos a terem mais problemas, a termos mais problemas de saúde, claro, porque o nosso organismo vai tendo perda de fluido vital. Então a gente está passando por esses medos todos, mas Denis já nos informou que a nossa imunidade pode permanecer bem forte se nós vigiarmos os nossos pensamentos. Se a gente não vibrar nessa condição de medo e de insegurança, mas se nós consolidarmos a nossa fé e dizer: eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu sei que Deus é meu Pai, Criador, Deus não quer que eu sofra nada, o sofrimento não foi colocado na Terra pelo nosso Pai Celestial, nem pelos nossos amigos espirituais. Todo o sofrimento que nós temos colhido na Terra resulta das nossas opções, das nossas escolhas como seres coletivos. Temos fracassado, entre aspas, né, na educação dos nossos filhos, não porque nós sejamos maus, é porque muito de nós ainda não entendeu o sentido da vida, a razão por nós estarmos aqui. Então, o Denis fala assim: recomendamos a leitura e meditação de obras de escritores de gênios de todos os tempos, impregnando todo o ser de melhores vibrações. Em geral, lê-se muito e medita-se pouco. Denis enfatiza aqui que não basta só ler. Claro que a leitura traz movimentos novos aos nossos neurônios, né? Mas não basta só ler. É preciso meditar a respeito daquilo que se leu. Porque meditar sobre o que se lê faz com que a gente compreenda, e a compreensão nos leva a aplicar, nos leva a uma transformação. O conhecimento que não transforma é porque você ainda não compreendeu que todo conhecimento no bem nos transforma. Nós temos assim milhares de depoimentos, inclusive o meu próprio, o que eu era antes de conhecer a doutrina e o que eu sou depois de conhecer a doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos traz o sentido da vida, pelo menos para mim trouxe. E você? O que levou você a compreender melhor o destino da vida?
Qual foi o autor que te sensibilizou muito e te fez se tornar uma pessoa melhor? Aliás, é um desafio que eu faço a vocês. Envie para mim qual foi o livro, qual foi o conhecimento que renovou você. Manda para mim que eu divulgo aqui, porque nós somos instrumentos do bem. Nós pretendemos ser os instrumentos do bem na TV Nova Luz, a TV que ilumina os nossos dias. Então, Denis fala assim: o belo atrai e gera o belo. Do mesmo modo, a bondade atrai a felicidade e o mal atrai o sofrimento. Mas o que é o mal? O mal é uma negação transitória do bem. Ele existe? Sim, o mal existe. Mas ele não sustenta por si só, porque ele é contrário à lei de amor do nosso Pai. Então, o mal existe transitoriamente. Então, se nós vibramos, como diz Denis aqui, no mal, contrariando o que a nossa consciência pede, porque todos nós, ninguém pode dizer que não sabia. Eu fiz isso, porque eu não sabia que era ruim. Transitoriamente, você pode não ter sabido, porque você não consultou a sua consciência. Se você consulta a sua consciência, nós temos gravado em nós, na nossa consciência, as leis de amor do nosso Pai. Por isso é que os espíritos, Kardec perguntou aos espíritos, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde estão gravadas as leis de Deus? E os espíritos responderam sabiamente, na consciência. Então, meus irmãos, quando a gente não consulta a própria consciência, às vezes a nossa consciência está tão distraída, né? Tão absorvida, tão capturada por esses valores transitórios, que a gente até pensa um pouquinho a respeito, mas a resposta que vem de imediato são os valores que nós estamos priorizando. Por isso, Denis nos aconselha nós não tomarmos nenhuma decisão antes de passar um dia, antes de adormecer. Que ele diz assim: a noite é boa conselheira. Então, antes de dormir, você faz uma prece, essa oração que nos conecta com a dimensão maior da vida. A nossa mente tem esse potencial de conexão. Então, a gente faz uma prece e pede a Jesus, ao nosso anjo da guarda, ao nosso guia espiritual, que nos ilumine para que a gente acorde com uma decisão melhor. E quando nós realizamos esse contato, nós acordamos revigorados e muitas vezes com a decisão certa a ser tomada. Por isso, Denis fala: o belo atrai e gera o belo. Do mesmo modo que a bondade atrai a felicidade e o mal atrai o sofrimento. Porque se nós agimos contrários à nossa consciência, certamente nós vamos sofrer as consequências das nossas escolhas. Nunca é demais a gente repetir a frase de Joana de Ângeles: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A leitura de jornais, fazendo-nos passar de uma notícia para outra, torna o espírito ainda mais instável. Tem pessoas que a única leitura que faz é através dos jornais. E nem sempre pega a página da cultura, né? Pega-se a página das notícias sensacionalistas, porque os jornais só vendem as notícias de espanto, né, que causam sensação. E essas notícias é quando mostra o pior do ser humano, que a gente lê nos jornais. Então, se a única literatura que você lê
que você põe para dentro de você, que você põe no seu pensamento para você ficar pensando a respeito, são essas notícias, Denis fala, o seu espírito fica ainda mais instável, mais sem compreender como fazer para passar por essa prova coletiva que estamos passando. Lá em cima nós falamos de anemia moral, e aqui Denis fala da anemia intelectual, a forma enfeitada e oca. Poxa, Denis, você pega bem nas orelhas da gente, né? Porque tem também a anemia intelectual. Se a anemia moral, ou seja, a sua capacidade de fazer o bem, está empalidecida, está sem força, né? Sem energia, você também entra numa anemia intelectual, ou seja, fica só lendo essas notícias que não te faz bem nenhum, ao contrário, te coloca mais instável. Então, veja bem, não vai poder culpar ninguém, a escolha é sua, a escolha é nossa, a escolha é sempre individual. Onde quer que você esteja, você pode escolher, porque ninguém pode colocar um ponto final no seu pensamento. O seu pensamento é seu e de Deus, porque nós estamos conectados com o nosso Pai Celestial. E Denis fala assim, ignoramos as potências da nossa alma, os tesouros íntimos que temos. Precisamos muitas vezes para acordar o sopro das provações. Verdade, Denis. Quando a gente passa por provações tão terríveis como a gente está passando agora, você fala assim, ah, mas você não foi hospitalizada, mas você não viu nenhum dos seus parentes morrer. Mas e aí, meus irmãos? Nós não estamos isolados no mundo, nós estamos interconectados. E temos assistido muitos sofrimentos, resultado dessa anemia moral, dessa anemia intelectual. Então, estamos sofrendo na Terra. Essa é uma provação coletiva, que, claro, que hoje em dia, pelo conhecimento da ciência, da tecnologia, o nosso sofrimento está menor, porque nós temos essas conexões, né, maravilhosas que os nossos irmãos do pensamento, os obreiros do pensamento, como chama Denis, trouxeram para nós. Nós estamos nos utilizando aqui de conquistas da humanidade através desses homens de gênio, porque, particularmente, nós não fizemos nada para que isso acontecesse. Estamos sempre preocupados com a posição de poder, com dinheiro, com posições sociais, coisas que são totalmente transitórias, né? E a gente ignora, como diz Denis, as potências da nossa alma, que nos permite conectar com as múltiplas dimensões da vida. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Que coisa linda que Denis afirma aqui, quase que no finalzinho do nosso estudo, né? É para mexer mesmo com a nossa sensibilidade. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos, das forças que nós temos no nosso íntimo, da nossa herança divina. Não dá para você progredir se você pensar que a vida é só isso, do berço ao túmulo. Não dá para você pensar no seu progresso se você não entender as forças que você tem dentro, as forças da sua alma, a vontade que nós falamos, essa força íntima, a coragem, tudo isso que caracteriza a inteligência, né? O pensamento, tudo isso que nos caracteriza como filhos de Deus, não dá para a gente progredir sem nós nos aproximarmos ou retomarmos a nossa filiação divina.
Estamos criando, como disse Arnold Toynbee, aquele historiador, uma ruptura da nossa alma. E quando isso acontece, uma civilização afunda, segundo os estudos desse grande historiador. Não vamos romper com a nossa alma. A nossa alma é imortal e nós fomos criados para o amor e a felicidade com essa alma imortal. Não é assim, meus irmãos? Então vamos pensar nisso, já estamos chegando no final dos nossos trabalhos. Nós vamos recordar na semana que vem outra vez os ensinamentos de Jung, onde ele fala a diferença da personalidade e da individualidade, porque a personalidade é transitória, nós tivemos múltiplas personalidades, e essas personalidades que nós movimentamos estão todas dentro de nós, recordando Stanislav Grof, quando ele diz dos registros hilotrópicos e holotrópicos, né? Que Herculano Pires fala que nós somos seres interexistentes, nós existimos na matéria, aqui na Terra, e existimos na dimensão espiritual, quando nós desdobramos um pouquinho, saímos um pouquinho no nosso corpo através de um transe, que é uma possibilidade mental que nós temos, nós participamos da dimensão espiritual. É isso que o pesquisador Stanislav Grof ele diz. Nós podemos ter os registros da matéria, que ele chamou hilotrópicos, os registros da matéria, e os registros da dimensão mais ampla, que ele chamou de holotrópicos, ou seja, a dimensão da totalidade. Holo quer dizer totalidade. Nós temos esse potencial mental. Então, que Jesus nos ajude para que nós não repitamos os mesmos equívocos do passado. Como diz o profeta Isaías, acorda, ó tu que dormes. E eu continuo a fazer um desafio para vocês, que enviem para mim um livro, apenas um livro, que foi significativo na sua vida, que transformou a sua vida para melhor, que lhe deu argumentos para você ser uma pessoa corajosa, forte, cheio de alegria no coração. E se você não teve, você já nasceu com isso, então me informe de onde veio esse seu conhecimento. Se você for capaz de me revelar isso, eu vou agradecer muito. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.